Irmãos, a gente está estudando Hebreus, meditando cada dia, avançando aqui. Eu não sei se para os irmãos tem sido proveitoso, de fato, né? Mas ainda ontem a gente estava conversando em casa. Para mim, particularmente, em especial esses capítulos 10 e 11 de Hebreus, têm sido bastante úteis. Tá? Eu acho que vale muito a pena a gente refletir a respeito de tudo que a gente tem tirado dele. E eu sei que quando os irmãos leem, releem, dá para lembrar coisas que a gente comentou e dá para cavar mais fundo, né? Realmente tirar muitas lições aqui a respeito da fé. Antes da gente partir para o nosso assunto de hoje, porque nós vamos entrar no capítulo 12, eu queria só relembrar brevemente, irmãos, algumas características da fé que a gente viu nesses últimos estudos. Olha, a gente tem aqui 9 semanas de estudo nesse finalzinho do capítulo 10 e capítulo 11. Coisas que a gente viu, características da fé. Então, a fé bíblica. Primeiro, a gente viu em Hebreus 10 ainda, no finalzinho dele, é aquela fé pela qual nós vivemos. Nós vivemos por ela. O crente vive pela fé. O justo viverá da fé. Então, ela é o nosso alimento. Nós precisamos nos suprir da fé, nos fortalecermos na fé. Essa fé, nós vimos que ela tem um firme fundamento. Sempre a palavra de Deus. Não é achismos, não é crendice. Não é constituída dessas coisas, é constituída da palavra de Deus, é firmada nela. A verdadeira fé é aquela que agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós vimos que essa fé, ela vence o medo. Os temores que surgem na vida. A fé nos encoraja. A fé contempla o impossível. Coisas que parecem fora do alcance. A fé nos faz ver além do que realmente é humanamente provável, possível. Nós vemos que a fé vê ao longe. A fé não consiste em alguma coisa que a gente está olhando o imediatismo. Ela sempre está enxergando lá na frente. E nós colhemos os frutos disso, irmãos. A fé nos faz ver lá na frente as coisas eternas e as coisas providas por Deus, que nem sempre são aquelas que Ele dá no tempo que a gente quer, né? Muitos crentes que vivem olhando só o tempo presente, eles tropeçam nisso. A fé é calcada, firmada na soberania de Deus. É sempre bom a gente lembrar que a nossa fé não está calcada na nossa vontade, mas na soberana vontade, maravilhosa vontade de Deus, sempre. Ele tem um plano maior do que os nossos. Amém? A fé, ela forja heróis. Nós vimos pessoas incapazes ou pouco capazes, tem exemplos bíblicos, pelas quais Deus fez grandes coisas. E, irmão, se nós queremos ser heróis da fé, nós temos que nos firmar nelas. A fé, pela fé, Deus trabalha na nossa vida, nos encorajando e movendo a fazer coisas que nós em nós mesmos nós não podemos.
E finalmente nós vimos que a fé, ela percorre caminhos diferentes, que levam ao mesmo destino final. Mas cada um de nós, pela fé, tem caminhos diferentes. Né? A gente viu semana passada, alguns vão ter grandes vitórias, outros vão padecer muito, mas é a mesma fé que nos conduz através desse caminho. Seja pelos altos montes, seja pelo vale da sombra da morte, a fé faz com que nós andemos sem temer, né? Olhando sempre aquele nosso destino final. Então, nós vemos essas coisas aqui, eu estou só resumindo a ideia daquilo que a gente viu nesses últimos 9 estudos, 9 dias que nós meditamos aqui em Hebreus, os últimos 9. Mas hoje a gente entra no capítulo 12. Depois de falar de todos esses exemplos aqui, de onde a gente tirou essas características da fé, de cada porção dessas, né, desses exemplos todos, nós vemos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 a 3, são bem conhecidos mesmo. E dizem o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, hoje nós vamos ficar aqui com esses 3 versículos, tá bom, irmãos? Vamos orar mais uma vez, sentados mesmo. Amado Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos voltamos a Ti, Senhor, primeiramente para Te agradecer por esse dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Mas, em especial nesse momento, Senhor, pedimos pela Tua palavra que já foi aberta, lida, que nós possamos tirar dela bom proveito para as nossas vidas, para as nossas almas, Senhor. Te suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar agindo no nosso meio, nos usando no explanar, no expor da Tua palavra, e assim, Pai, incutindo nas nossas mentes, nos nossos corações, aquilo que é a Tua vontade para nós, para cada um de nós hoje. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te suplicamos isso. Amém. Então, irmãos, é bem conhecido esse texto. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele, então, fica muito claro, né, que o autor parte de tudo aquilo que ele disse antes. Não é à toa que ele contou todos aqueles exemplos. Além de a gente tirar todas essas lições que pôde tirar, a gente aqui, tentando resumir, conseguiu fazer isso em 9 semanas. Né? E 9 semanas assim, né? Vocês sabem, a maioria, 1 hora de pregação. Mas além disso, ele procura mostrar para nós toda a base para que nós estejamos firmados na fé, olhando para o que Deus fez
na vida desses, ou através deles. E a intenção do autor é justamente fazer uma aplicação para a nossa vida. Não só para os hebreus daquele tempo, mas Deus preservou esse escrito, irmãos, justamente para que ela seja aplicável para a nossa vida. Seria uma estupidez a gente ver todos esses exemplos e isso não dizer respeito a nós. Não é verdade? Uma vez que eu vi tantas coisas maravilhosas a respeito da fé, o que disso, dessas verdades, são aplicáveis para nós? Ele diz aqui, nós temos uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é uma forma figurada que ele fala a respeito desses casos todos. Eles são testemunhas, são provas, a palavra original aqui é o que dá origem para nós, mártires, né? Que demonstra assim, pessoas que morreram por uma fé. Mas no sentido de pessoas que deram intenso testemunho. Nós temos aqui exemplos de fé a serem observados para a nossa vida. E ele diz, observem, nós estamos rodeados, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, uma grande quantidade delas. Ele começa o capítulo 11 citando nominalmente alguns casos isolados, né? Mas na parte final do capítulo, vocês observaram? Na segunda metade, ele começa a generalizar. A partir do versículo 32, ele diz, mas o que direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Ele generaliza aqui porque não dá nem para citar todos os casos. Nós podemos até dizer, além desses exemplos bíblicos, essa nuvem de testemunhas, irmãos, ela é aumentada por casos, por testemunhos posteriores a esse escrito. Nós podemos olhar, observar servos de Deus ao longo da história. Novamente, alguns que nós conhecemos por nome. Talvez até alguns casos que nós conhecemos pessoalmente, né? Vamos trazer para bem recente exemplos que nós observamos, onde Deus operou por meio daquela pessoa, pessoas que foram exemplos de fé para nós. E esses casos todos devem nos estimular a observar os cuidados da fé. Então nós temos que olhar, irmãos, essas características todas que a gente viu aqui, será que elas estão sendo devidamente aplicadas na nossa vida? Nós sabemos que a fé é essencial para a salvação. Nós chegamos à fé pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não ouvir da palavra de Deus, você não vai crer. Se você não crer, você não pode ser salvo. Tem alguns que pregam umas certas heresias aí que é possível alguém ser salvo sem ouvir a palavra de Deus. Não, não é. Isso é antibíblico. Tá? Se você não crer no Evangelho, o que a palavra de Deus diz, olha, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, né? É o último. De alguma maneira, Deus está apontando sempre para o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o braço salvador de Deus. É o centro.
Então, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ouvir dela e crer na palavra de Deus. Essa fé é aquela que nós chamamos a fé salvífica. Mas essa fé tem a sua extensão. Muitas pessoas dizem assim, eu já ouvi muito essa frase e vocês devem lembrar que eu já falei aqui, eu descarto isso. Aquelas pessoas que chegam, eu sempre tive muita fé. Peraí, sempre? Sempre? Desde quando? Se você disser, olha, desde que eu conheci a Cristo, eu tenho muita fé, amém. Agora, pessoas que dizem que sempre tiveram muita fé, antes de conhecer Cristo, não, essas pessoas não entenderam ainda o que é fé. A fé que agrada a Deus, essa fé que nós vimos todas essas características, é aquela fé que parte da nossa fé em Cristo. Sem o entendimento e a crença em Jesus Cristo, não existe essa fé. Tá? Sem Cristo, você pode dizer que tem uma fé, mas essa fé não agrada a Deus. Essa fé não forja heróis. Essa fé não atende esses requisitos. De tudo que a gente reviu hoje aqui. Tá? Mas a fé em Cristo, ela se desdobra em utilidades na nossa vida. Nós precisamos carregar essa fé e ela sempre nos alimentando. Por isso o autor diz, observem a fé desses exemplos, desses heróis, e que isso sirva de combustível para vocês. Irmãos, nós temos que olhar para esses exemplos e isso tem que servir de combustível para nós. Para que nós tenhamos o mesmo desejo de ser como eles foram. Amém? De nós termos não só o desejo, aquele desejo, aquela vontade que fica, eu gostaria tanto de ser, mas de a gente buscar isso para a nossa vida. Tem que ser um alvo, um objetivo para nós. Eu quero ser como esses homens aqui. Se eu olhar para a minha vida e ver, eu não sou, eu não teria capacidade disso. Nós temos que ver o que está faltando e temos que buscar isso. Sermos homens, mulheres de fé, não importa se você é velho, velha, se você é jovem, não tem desculpas, eu já estou passado, ou eu ainda não estou maduro o suficiente, não estou no ponto para começar. Não, todo crente, todo aquele que tem Jesus Cristo, ele está no ponto para buscar ser como esses homens foram. Muitos desses aqui, esses exemplos, né, a gente fala de uma vida inteira, mas muitos deles começaram jovens. E alguns deles tiveram seus grandes feitos numa idade avançada. O Moisés, quando começou a liderar o povo lá para tirar eles do Egito, que idade ele tinha? 80 anos. Ele era mais velho que eu, gente. Acho que ele era mais conservado. Deus preparou ele para aquilo. Mas nós temos aqui, irmãos, revelado o seguinte. A fé tem um papel na nossa vida que se revela, pelo menos aqui no texto, pelo menos em 3 frentes, tá? Onde a fé se faz necessária na nossa vida. Porque ele diz aqui nós também, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, busquemos o quê? Deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Algumas traduções
elas fazem uma ligação entre embaraço, como se fosse assim, o pecado que nos embaraça. Tá? Mas uma tradução provavelmente mais fiel, ela coloca essas duas coisas meio que distintas. Tá? O pecado nos embaraça também. Mas eu gosto de pensar que tem certas coisas que não são propriamente pecado, mas que também nos servem de embaraço. Então, eu considero que essa seja a tradução mais fiel, como está aqui, tá? Deixemos todo o embaraço e o pecado, não o embaraço do pecado. Então, nós vamos tratar aqui brevemente dessas duas coisas em separado. Tá bom? Primeiro eu vou falar do pecado, que é mais claro, mais explícito. É óbvio, irmãos, que a fé é essencial para que nós busquemos uma purificação na nossa vida. Como é que se chama? Vou fazer uma pergunta para vocês, aquele tipo, eu quero ouvir uma resposta em coro. Tá? Presta atenção na pergunta, que eu quero ouvir vocês responderem em voz alta. Combinado? Como é que se chama a nossa busca na luta contra o pecado? Que nome a gente dá? Uma palavra. Santificação. Isso. A fé é importante no processo de santificação? Eu preciso me fortalecer na fé no meu processo de santificação. Quanto tempo leva o processo de santificação na nossa vida? Na vida inteira. Pode levar muitos anos. Se você viver aqui muitos anos, todo o tempo você vai estar vivendo esse processo de santificação. Todo o tempo. Anos vão se passar. É importante que a gente esteja lutando contra o pecado. Vocês já observaram que a maioria das pregações que a gente tem acabam tocando nesse assunto? Santificação, nós precisamos ter uma vida mais consagrada a Deus. A gente precisa lutar contra o pecado. Observa isso, a maioria das pregações gira em torno do mesmo assunto. Isso é bom, tá? Não é que é repetitivo. É porque, quando se fala para crentes, isso é essencial. Tá? O autor de Hebreus aqui, tudo que ele busca no final como conclusão é isso. Ele apresenta toda aquela coisa doutrinária, mas não é para encher os ouvintes, os leitores de cultura. É para levar eles a uma santificação maior. Infelizmente, tem muitas igrejas, hoje, que buscam muito falar de coisas que agradam as pessoas e falam pouco contra o pecado. Uma realidade é essa. Hoje, muitas igrejas estão visando o quê? Falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Palavras de encorajamento, de estímulo, a pessoa sai dali anestesiada, empolgada, né? Animada. Mas aquilo é vazio. É meramente emocional. As pessoas saem da igreja como aquele camarada que foi assistir seu time de futebol e o time ganhou e ele sai animado. Esse ano nós vamos ganhar o título. Ele sai encorajado até a próxima derrota. Os corintianos estão assim, né? Nós vamos escapar do rebaixamento. Ganha uma, pensa, sai otimista dali.
até o próximo fracasso, que certamente vem logo no jogo seguinte. É um ânimo vazio. Tem sempre que estar injetando isso. Mas o tema que a Bíblia tanto se ocupa é a remissão dos nossos pecados pela fé em Cristo e a nossa obediência a Deus. E a nossa obediência a Deus, ela é feita em santificação. Ninguém que não busca a santificação pode dizer, eu estou sendo obediente ao Senhor. Claro. Como é que eu posso dizer, eu obedeço ao Senhor, se eu deliberadamente estou vivendo em pecado? A nossa obediência ao Senhor, ela se mostra na nossa luta contra o pecado. E a nossa luta contra o pecado é santificação. E a santificação precisa de um combustível, que é a fé. Então, irmãos, primeira coisa, nós temos que lutar contra o pecado. Amém? Revista-se de fé. Fortaleça-se de fé. A nossa fé é alimentada pelo nosso coração aberto para a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de mais oração, nós precisamos de mais consagração. Eu estava conversando com um irmão essa semana. Uma conversa meio pesada, vamos dizer assim, pelo tema, né? O desânimo reinante. Eu não sei se vocês observam, irmãos, mas eu observo assim um desânimo no semblante dos irmãos, na nossa atitude. E me fez pensar, ele tocou no assunto, às vezes irmãos vêm para a igreja obrigados. Puxa, que triste isso. Se é o caso. Né? Outro dia eu postei no grupo lá do Zap, nossa lista de presença. Nem falei nada. Eu já sei que alguns se ofenderam. Qual é a minha intenção? É que a igreja olhe, peraí. Nós estamos, né, bem faltosos, no geral. Mas isso não é para obrigar ninguém, é para que todos se incomodem, irmãos. Nós temos que nos incomodar pela ausência de irmãos. Será que só o pastor vai se incomodar com isso? Se for isso, irmãos, eu jogo meu chapéu e vou embora. A igreja tem que sentir isso. Você tem que sentir isso. Não só eu. Não só um ou outro. Todos os membros têm que sentir. Nós temos que ser afetados. E nós temos que reagir. Nós temos que nos incomodar. Por quê? Porque a nossa ausência demonstra, né? Ou muitas vezes a gente pensa, bom, já existe uma grande ausência. Mas se a gente considerar, então, que alguns estão indo só porque foram constrangidos ou estão se sentindo obrigados, mas não se sentem confortáveis, não se sentem alegres, prazerosos por estar na casa de Deus, nós temos um problema muito grave. Que pode afetar a igreja toda. Mas certamente, aqueles que estão assim já estão afetados. Precisam ser medicados, porque estão doentes. Um crente que não tem vontade de ir adorar a Deus junto com o povo de Deus.
Um crente que não tem prazer na comunhão com seus irmãos. Um crente que não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Para ele é um fardo ele ouvir a pregação. Esse crente está doente. Ele precisa ser tratado. Ele está doente na sua fé. Então ele tem que aplicar isso aqui. Ah, mas aplicar o quê? Aplicar Hebreus 11? Mas ele nem veio para ouvir. Ou se veio, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele estava pensando em outra coisa. Ah, mas tem gravado. Ele não veio, mas tem gravado. Mas ele assistiu? Quem aqui no último mês assistiu um vídeo de pregação nossa? O Vitor. Nádia. Quem mais? Alguém? Gabriel? Johnny? Ah, o Johnny? Ah, tem alguns. Ah. Deixa eu ver. Ergue aí alto. Quem assistiu? Tá. Ah. Assistiu. Kevin. Kevin. Ah. Você vê, poucos, né? Não sei por que vocês assistiram. Bom, eu também assisti. 2. Mas, irmãos, eu estou falando disso. E se a gente perguntar como você tem lido, meditado naquilo que tem sido pregado, ou tido meditação pessoal, particular, em casa, na palavra de Deus? Pensa que em tudo isso a gente está alimentando a nossa fé. E são mostras de que a nossa fé está sendo alimentada. E quando você alimenta, ela cresce, ela fortalece. A gente diz, eu estou fraco. Mas é aquele negócio, né? Se eu não me alimentar, se eu não comer, eu vou enfraquecer na fé. E quando você está fraco na fé, cuidado, porque uma das frentes onde a fé é importante é a luta contra o pecado. Você dizer, eu sou fraco, mas olha, eu não estou em pecado. Olha, você ainda não está correndo um sério risco de cair em pecado. Ou em pecados mais graves, porque em pecado você já está. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, nós precisamos cuidar. Que nós nos fortaleçamos na nossa fé. Para ter forças para lutar contra o pecado, irmãos. O pecado, como é que ele descreve aqui? Que tão de perto nos rodeia. Sabe o que quer dizer isso? O pecado está tão presente ao nosso redor, irmãos. Ele está sempre se esfregando na nossa cara. Entende? Você percebe isso? O pecado está sempre se oferecendo para nós. Ele é muito presente. Nós somos cercados dele. Nos rodeia de tão pertinho. E se eu não estiver devidamente alimentado na fé, eu vou ser engolido por ele. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse embaraço. Né? Como eu disse, eu prefiro tratar como está aqui na nossa versão, esse embaraço um pouquinho separado. Né? O embaraço e o pecado, como duas coisas separadas. Por quê? Tem algumas coisas, irmãos, que não são em si mesmas pecado. Tá?
Tem algumas coisas naturais na nossa vida, mas elas podem nos fazer tropeçar. Ter família, cuidar de família é pecado? De jeito nenhum. É certo. Mas nós precisamos tomar cuidado que essas coisas não nos embaraçem. Trabalhar é pecado? De jeito nenhum. Trabalhar, estudar é certo, é bom, mas a gente precisa tomar cuidado se essas coisas não se tornam um embaraço na nossa vida. O embaraço pode nos derrubar. Eu não estou cometendo pecado. Mas se a gente deixa certas coisas da vida embaraçarem a gente, amarrarem a gente, nós nunca vamos chegar onde deveríamos. Eu estava pensando nisso aqui, mais uma vez eu vou recorrer aqui a uma ilustração dentro do esporte. Tá? Poderia usar vários exemplos, mas me ocorreu por umas coisas que eu andei assistindo, né, esses dias. Veja bem, todo mundo aqui conhece o Neymar. Tá? Neymar, jogador. Todo mundo tinha expectativa de quê? Que o Neymar ia para a Europa e o Cristiano Ronaldo e o Messi, que eram os top da época, né, já iam entrar em declínio. O Neymar, que era mais novo, ele ia ser o cara, né? Ia ser o maior jogador do mundo. Mas ele não conseguiu isso. Por quê? O Neymar não tem talento. Não tem? Olha, é inegável o talento daquele cara. A habilidade dele, a rapidez de raciocínio, ele é abusado, né? Ele assim pensa rápido, a capacidade de driblar, né? Fazer lances geniais, é inegável. Ele tem genialidade no futebol. Não estou falando fora do futebol, tá? Ele é um gênio no futebol. Criativo, habilidoso, ele faz o que quer da bola. Hoje já, ele está um pouquinho mais velho, talvez já tenha perdido um pouco disso. Acho que até por conta disso ele tem se machucado muito. Mas a rapidez dele era muito difícil alguém alcançar. Quando alguém estava pensando, ele já fez. Né? Rápido, criativo, inteligente para futebol. Ele tinha tudo. Mas por que um cara desses não conseguiu ser o maior do mundo? Já pararam para pensar nisso? Você pega alguns jogadores e talvez eles não sejam nem tão geniais, tão habilidosos quanto ele. Tá? Tem habilidade, mas, por exemplo, o Messi. Ele é super habilidoso, inteligente, rápido, mas eu diria, não tanto quanto o Neymar. Só que tem uma coisa. Você pega jogadores assim, eles tomam pancada, o zagueiro vem, né? Dá paulada nele. O que ele faz? Ele tenta escapar, ele firma. Se derrubar, ele tenta levantar. Tem jogadores assim que eles saem, tem alguns lances interessantes, que o adversário se agarra nele, na camisa, rasga a camisa. Já teve caso de jogador que ficou até sem o calção. Mas ele vai
Nada segura. O Neymar ganhou fama do quê na Europa? Qual título que ele conseguiu? Cai. Entende por que ele não foi o maior do mundo? Porque ele é cai. Ele tem todas as outras características. No meu modo de ver, o problema dele é esse. Logo no começo, na Europa, todo mundo admira a habilidade dele, mas ele não caiu no gosto dos torcedores, porque lá na Europa eles gostam de uma coisa mais bruta, mais pegada. E o Neymar nunca foi feito a isso, e sempre o estilo dele, ele não mudou essa característica. Ele buscava o contato e deixava bater, e ele cavava a falta, mas ele nunca foi aquele tipo de sair da continuidade, de firmar, de ser duro. Essa é a razão do fracasso dele, no meu modo de ver. Mas onde é que eu quero chegar, irmãos? Eu não tô aqui para falar de futebol. Você já entendeu a parábola? O crente sem fé, ele pode ser habilidoso, inteligente, conhecer muito a Bíblia, tá? Ele pode ter muito conhecimento, pode ser inteligentíssimo para usar, habilidoso, fluente para pregar, para evangelizar, pode cantar bem, pode ter muitas virtudes, mas se ele for um cai da fé, ele nunca vai chegar onde ele deveria chegar. Por quê? Sempre que alguém, alguma coisa está agarrando ele, ele vai se entregar, ele vai cair. Isso nos traz a figura do embaraço, irmãos. Aquele jogador que ele vai até onde dá, ele arrasta o adversário. Ele não se prende a embaraços. Ah, estão fazendo falta em mim, olha aqui. Ele não para reclamar. Ele vai até onde der. Ele luta, ele segue em frente. Espiritualmente falando, nós precisamos ser assim, irmãos. Os embaraços dessa vida estão tentando, né? Estão tentando nos segurar, nos embaraçar, nos fazer tropeçar, cair. E a gente vai, pela fé, a gente luta e vai adiante. Amém? Nós temos duas opções. Ou nós vamos ser como Neymar e ganhar fama de crente cai. E é o que nós nos tornamos muitas vezes. A gente desiste sempre, a gente está sempre resmungando. A culpa é dele. Em vez de a gente estar seguindo em frente. Lutando. A fé é essencial, irmãos, para que nós sejamos crentes firmes que não são derrubados facilmente. Qualquer coisinha, né? Há muitos crentes o que acontece é isso, qualquer coisinha embaraça a vida dele. Ele se enrosca, se embaralha, ele tropeça nas próprias pernas, ele cria situações onde ele mesmo acaba tropeçando. Será que nós estamos fazendo isso na nossa vida? Eu vejo que muitos estão. Muitos estão pegando uma corda e enrolando nas próprias pernas para cair. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olhemos para os exemplos bíblicos e nos firmemos na nossa fé para vencer essas coisas, irmãos. Então nós vemos duas frentes aqui onde a fé é importante. A nossa luta na santificação. A nossa luta contra o pecado. E a nossa luta
contra os embaraços dessa vida. Mas tem uma terceira, que é revelada aqui no exemplo que ele dá a respeito de Jesus. No versículo 3, ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele dá o próprio exemplo de Cristo. Cristo teve, Jesus teve os opositores, que se mostraram como homens ímpios, caluniadores. Levantaram tanta coisa contra ele, buscaram ocasião contra ele tantas vezes, e ele driblou essas ocasiões. Quando você lê os evangelhos, já observou quantas vezes no meio dos ouvintes de Jesus, os discípulos, ali tinha alguns infiltrados, jogar perguntas capciosas, buscando alguma coisa onde ele caísse em contradição, buscando alguma oportunidade para acusar ele de sedição. E ele sempre com aquela sabedoria, ele driblava essas coisas com respostas que mostravam a obediência estrita dele ao Pai, ou devolvendo a questão para eles. É uma técnica que Jesus usa muito. Muitas vezes ele responde as perguntas devolvendo uma pergunta para eles. E é muito eficaz, porque muitas vezes, quando alguém está agindo de má fé, ou até quando não pensou ainda direito, com algumas perguntas, devolver uma pergunta, faz com que essa pessoa reflita. Ou se ele está agindo de má fé mesmo, ela vai cair em contradição, vai ter que pegar o banquinho e sair de fininho. É o que Jesus fez muitas vezes. Mas ele teve que lidar com isso. E o autor de Hebreus aqui fala, olhem isso, porque Jesus sempre nessas questões, respondendo ou devolvendo a pergunta, Jesus usou sempre a palavra de Deus. Isso ele fez contra os fariseus, contra até o próprio diabo que tentou ele lá no deserto. Ele usou essa estratégia. Isso é fé. Usando a palavra de Deus, nos apegando à palavra de Deus, nós vamos lidar com as oposições, com os adversários. Nós temos, irmãos, adversários nessa vida. Pessoas que vão se colocar contra nós na nossa fé. De uma forma ou de outra, alguns francamente se opondo, outros se achegando como, com usar um termo bíblico, blandícias. Às vezes pessoas chegando assim, como que docemente, nos adulando. Mas na verdade, querendo colocar a nossa fé em xeque. Jesus lidou muito com isso, e nós vamos lidar com isso aí. Tá? O crente vai lidar com isso no mundo. Às vezes até dentro da igreja, mas mais comumente a gente vai lidar com isso fora da igreja. É normal. Se você quer ser fiel a Deus, você vai lidar com contradições, contraditores. Pessoas que vão tentar te derrubar. Aí já não é o pecado, já não é o embaraço. São pessoas que
o mundo, que Satanás também move para nos fazer desanimar, para nos enfraquecer de alguma maneira, desfazendo de nós, desfazendo da nossa fé, ou nos acusando de coisas que não têm fundamento, não têm base sólida, né? Ou não tem base nenhuma. Então o autor de Hebreus diz, olhem para Jesus, né? Considere aquele que suportou tais contradições. Jesus foi num caso extremo, lógico, mas nós também, de alguma maneira, estamos sujeitos a isso. E nessa hora, irmão, nós precisamos nos apegar à nossa fé também, para que não enfraqueçamos, desfalecendo em nossos ânimos. Será que alguém pode te fazer desanimar? O pecado pode te enfraquecer? Pode, né? Os embaraços podem te enfraquecer? Podem, tá? Embaraços mesmo, você começa com coisas que são lícitas, mas de repente essas coisas já não estão permitindo que você esteja lendo, orando, indo à igreja. Mas não é pecado em si, é trabalho. Irmãos, uma coisa, a gente não proíbe, não tem o domingo como, é o nosso sábado. Não é isso. Mas evitem trabalho ao domingo. Evitem isso. Tudo aquilo que vai te tirar da oportunidade de estar com a igreja é prejudicial, é perigoso. Não é bom para a saúde espiritual nossa. Você pode sobreviver? Pode. Mas são embaraços que vão nos fazer tropeçar e enfraquecer. Alguns conseguem lidar com isso, mas a grande maioria não. Eu sou forte, né? Eu posso permanecer muito bem sem ir no culto de domingo à noite. Tá? Pode? Tá? Cuidado, se você não está confiado em você mesmo. Você começa a negligenciar certas coisas e é notório que a fraqueza vem. A fé tem que nos firmar, né? Evitem essas coisas, porque essas coisas podem combater a nossa fé. Não adianta nada eu estar me alimentando bem e estar ingerindo veneno. Entende? Se eu estou me alimentando bem, eu tenho tudo para ter saúde. Mas se eu estou ingerindo veneno ao mesmo tempo, alguma coisa prejudicial, aquilo está combatendo. Então, vai afetar. E talvez em maior grau do que a gente pensa. Vai se manifestar isso. Precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar fortes na fé para lutar contra o pecado, contra os embaraços. E para resistir às adversidades ou os adversários da nossa fé, aqueles que muitas vezes vão tentar minar a nossa fé. Olha o que ele diz aqui, né? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sim, né? Pessoas podem nos afetar. Nós precisamos estar firmes na fé e isso não vai ter efeito. Mas se nós fraquejarmos, eles vão ser eficazes em nos trazer desânimo, em nos fazer desfalecer. Mas um último ponto, irmãos, que eu gostaria de ver, eu preciso ver aqui rapidamente, porque apesar, né, a gente está falando, é necessário isso. Eu gostaria que a gente saísse daqui hoje conscientes disso. Eu preciso me fortalecer na minha fé.
Na minha luta contra o pecado, na minha luta para não me deixar embaraçar por nada, que nada nem ninguém consiga me agarrar e me derrubar, para não me deixar abater pelo que outros, né, porque adversários podem fazer, me afetar. Mas, irmãos, tem uma questão importantíssima aqui. O autor, apesar de dizer, olha, nós temos uma nuvem enorme de testemunhas, olharam isso? Quantos exemplos? Mas percebam que ele não fala, olhem para essas testemunhas. Ele fala para a gente olhar para quem? Para Cristo. Tá? O que vai sustentar nossa fé não são exatamente os exemplos. Eles servem de estímulo, né? Como exemplos, eles servem de estímulo, de combustível, como eu disse. Mas a nossa fé, ela tem que ser firmada naquela questão. O Senhor Jesus, que morreu por mim, Ele deu a vida por mim, para me resgatar, para me tirar do pecado. Então eu não posso continuar no pecado. Eu olho para Jesus, Jesus não mediu consequências, Ele se desembaraçou de tudo. Ele deixou sua glória, como Paulo diz lá em Filipenses. Não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo Deus. Ele se humilhou, ele deixou tudo. Não se embaraçou com nada. Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Eu não vou me fazer como uma criatura. Não, ele não se deixou embaraçar por nada para a nossa redenção. Então, eu tenho que olhar para Jesus e pensar, eu também seria indigno se eu me deixar embaraçar pelas coisas pequenas dessa vida, em lugar de servir fielmente ao meu Senhor. É indigno da nossa parte quando nós fazemos isso, irmãos. Nós olhamos para Jesus e olha, pode ter quem quiser, para quantas coisas, pessoas querendo nos derrubar na nossa fé. Mas nós temos um alvo. Nós estamos olhando para Jesus e nós vamos em direção dele. Eu quero agradar ao meu Senhor. Ele deu a vida por mim. E a minha vida não vale a pena ser vivida aqui se ela não for vivida por Cristo. O crente tem que entender, eu sou dele. E nós temos que dizer isso com alegria, irmãos. Eu sou dele. Ele me comprou. E se eu sou dele, eu preciso ser usado por ele. Eu preciso vencer minhas fraquezas, meus embaraços. Tudo que me amarra aqui. Eu preciso superar tudo isso. Porque o meu Senhor é maior. E a minha fé é firmada nele. Isso é olhar para Cristo, como autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele é quem fez. Ele quem consumou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, tá? Esse ponto eu vou deixar por hoje. Mas eu queria ressaltar hoje sobre a importância da nossa fé para a nossa vida. Ela é extremamente necessária para a vida prática do crente. O que a gente mais vê hoje é crente dizendo, eu estou fraco, estou desanimado. E mesmo aqueles que não falam, está estampado na cara. Muitas vezes. Por que isso acontece, irmãos? Não precisa ser assim. Não deve ser assim. Amém?